Um ambicioso e jovem órfão de guerra sem experiência no campo de batalha se une a uma infantaria excêntrica para enfrentar um grande exército invasor. O filme que vamos recapitular é Kingdom 2, Longe e Distante de 2022. O filme começa no ano de 245 a.C. no reino de Qin. Após ter reprimido a rebelião de seu irmão mais novo, Eisei está no palácio real pensativo e olhando fixamente para o chão, quando de repente ele escuta um barulho atrás dele. Eisei, desconfiado, olha ao seu redor, mas não vê ninguém. Ele pega a sua espada e se prepara para o que vier. Ele chama os guardas, mas ninguém aparece ou responde. Nesse momento aparece um Shukyu na frente dele e o outro atrás para matá-lo. Eisei pergunta quem os mandou, mas o assassino diz que não adianta responder a um homem morto. Então a luta começa, com Eisei tendo que lutar contra os dois sozinho. Um dos assassinos consegue derrubar ele no chão. Nesse momento aparecem os soldados liderados pelo Chang. Ele manda os soldados proteger o rei, enquanto ele puxa Eisei para trás. Os soldados então atacam os assassinos. Apesar de serem muitos, os Shukyus não têm dificuldade de derrotar eles. Os últimos atacam eles, apenas para serem mortos. Os assassinos então vão em direção ao rei para matá-lo. Qin aparece e os impede. Chang pergunta o que ele está fazendo ali. Nesse momento, Shishi aparece e diz que foi ele que mandou Qin vir. Qin cutuca eles dizendo que, se deixarem bandidos virem aqui, eles ainda estão longe de unificar a China. Então eles começam a lutar. A luta é intensa, com os assassinos levando vantagem sobre ele, mas com sua habilidade e agilidade, ele derrota os Shukyus. No entanto, um dos assassinos pega uma adaga para jogar no rei. Nesse momento, Karryoten aparece a tempo e acerta o dado envenenado no braço dele, e Chang termina de matá-lo. Com os assassinos derrotados, Chang se ajoelha pedindo perdão ao Eisei, dizendo que o expôs ao perigo. Nesse momento, um dos assassinos, com suas últimas palavras, diz que, se o Shiyu estivesse ali, todos estariam mortos agora. Finalmente ele morre. Eisei explica que Shiyu é um lendário clã de assassinos com poderes extraordinários. Ele acrescenta que só um deles foi capaz de destruir um pequeno reino, e eles são chamados de Tribo do Sofrimento. Qin retruca dizendo que isso é apenas um mito. Chang diz que ninguém pode saber o que aconteceu, e pede para eles serem discretos. Logo em seguida, um soldado entra, trazendo a notícia que o exército de Wei cruzou as fronteiras. Nesse momento, se você é novo no canal e não assistiu o primeiro filme, saia do vídeo agora e assista a primeira parte aqui no canal e depois volte para assistir esse vídeo. Vamos continuar. Foi um tempo de guerra e revolta. 7 reinos estavam em guerra no grande continente por 500 anos. Um órfão de guerra chamado Qin, do estado ocidental de Qin, sonhava em ser um grande general junto com seu amigo Ryu. No entanto, enquanto Ryu servia como dublê do rei, ele perdeu a vida lutando pelo trono. Com o jovem rei Eisei, que desejava unificar a China, Qin e a chefe da tribo da montanha Yotanwa, seguiram para a cidade Xianyang. Após recuperar o trono, Qin e seus companheiros entrariam numa era turbulenta. E agora, o reino vizinho de Wei começou a invadir suas fronteiras. Qin e Wei se preparavam para a batalha nas planícies de Dakan. Na capital do reino de Qin, Xianyang, Eisei está reunido na sala do trono com Qin e Karryoten. Eisei diz que é apenas o início de uma guerra violenta. Qin começa a ter flashback de quando treinava com Ryu. Ele diz que essa guerra é o primeiro passo para se tornar o maior general do mundo. Eisei lhe deseja boa sorte. Os soldados do reino de Qin marcham em direção à batalha. Qin manda-os se apressarem ou vão perder a guerra. Irritados, chamam-no de idiota e mandam-no calar a boca. Nesse momento, ele encontra seus velhos amigos, Bi-Hei e Bitou, os irmãos trapaceiros. Eles achavam que ele estava morto e concluem que fizeram um funeral para Ryu, e que muitos compareceram. Por outro lado, Eisei está reunido com seu conselho. Eles não conseguem acreditar que o exército de Wei cruzou as fronteiras. Chang diz que será difícil, já que estão acostumados a lutar o ano todo. Eisei pergunta se um dos 7 dragões de fogo de Wei está entre eles. Chang diz que sim. A exemplo de seus 6 grandes generais, Wei tinha os 7 dragões de fogo e que há um sobrevivente. Eisei diz que se esse sobrevivente os atacasse, ele seria um oponente difícil. Voltando a Qin, o líder do batalhão grita para os soldados formarem Gyo. Um grupo de 5 homens, incluindo o líder,
vai lutar como uma equipe e compartilhar o mesmo destino. Os soldados começam a formar o Go. Shin e seus companheiros se juntam ao experiente líder de esquadrão Takukei, que é pouco confiável, mas nunca matou ninguém, e a misteriosa Kyokai, cujo rosto está quase inteiramente coberto por uma máscara. Nesse momento, um soldado pede para eles entrarem em formação. Um comandante de 1000 homens está se aproximando. Takukei diz que ele pode matar quem ousar desrespeitá-lo. Shin observa o comandante e o reconhece. Então ele corre em direção a ele. Heki, o comandante, o reconhece rapidamente. Seus companheiros fazem uma cara de quem não está entendendo nada. Heki diz que o exército de Wei massacrou todos. Wei invadiu o castelo de Gan perto da fronteira com 90.000 soldados, contra 5.000 guardas de fronteira, que os enfrentaram no castelo de Gan, mas foram destruídos. Quando Wei soube que o general Ryouko estava a caminho para enfrentá-los, eles abandonaram o castelo e mandaram seus homens para as planícies de Dakan. Antes de partir, eles incendiaram o castelo de Gan e massacraram mulheres, idosos e até recém-nascidos. Shin pergunta quem foi o desgraçado que fez isso. Heki diz que foi o comandante supremo de Wei, Gokei. Heki acrescenta que ele é um dos 7 dragões de fogo de Wei. Ele não nasceu em Wei, mas se tornou um grande general por sua habilidade militar. Gokei se voluntariou para agir como comandante supremo e atacar o reino de Shin. Nas planícies de Dakan, Gokei recebe a notícia que o comandante adjunto Kyugen já tomou 2 colinas. Por outro lado, os comandantes adjuntos de Ryouko estão discutindo o que fazer. O comandante supremo Ryouko aparece e entra calmamente. Os comandantes o informam que as tropas ainda não se reuniram, acrescentando que Wei garantiu suas defesas tomando ambas as colinas. Eles acham melhor aguardar, no entanto. Ryouko diz que vão recuperar a colina e ordena que avancem em direção ao exército inimigo. Enquanto isso, Shin e seus companheiros continuam marchando. Um oficial pede para todos andarem mais rápido, já que o exército de Wei está preparando formações de batalha. Shin começa a sentir algo próximo, curioso, e sobe um barranco, de onde tem uma vista espetacular dos 2 exércitos posicionados para a batalha. O comandante da 4ª Infantaria, Bakuko Shin, ordena que eles entrem em formação, já que vão começar o ataque. Um dos soldados implora para o comandante, dizendo que estão correndo há 2 dias e que precisam recuperar o fôlego. Bakuko Shin diz que não há tempo. O soldado expressa que não é possível atacar sem qualquer informação. Furioso com a ousadia do soldado, Bakuko Shin o mata. Imediatamente aparece Heki e o adverte para que não os machuque, acrescentando que são soldados valiosos que vão lutar na frente. Bakuko Shin diz para que ele comande seu próprio esquadrão, em vez de se intrometer no dele. Bakuko Shin ordena que fiquem em formação, apesar de estarem em menor número. A missão deles é tomar a colina a qualquer custo. O comandante dá a ordem, e o exército começa a avançar. O exército inimigo faz uma formação defensiva. Shin começa a se distanciar de seus companheiros, correndo como um louco. O comandante inimigo não acredita no que está vendo e manda espetarem-no com as lanças. Ele consegue penetrar a defesa inimiga com um salto magnífico. Ao aterrissar, Shin leva alguns soldados com ele. O inimigo tenta cercá-lo, mas Shin continua lutando e matando vários soldados até que seus companheiros cheguem. Finalmente, os exércitos de Shin e Wei se encontram. E a batalha é sangrenta e intensa, com os 2 exércitos tendo baixas significativas. No entanto, com a tática de Go, o exército de Shin consegue se superiorizar ao inimigo. Por outro lado, Shin continua lutando bravamente, matando muitos e muitos soldados e conseguindo eliminar o comandante deles. Os soldados inimigos entram em pânico ao verem seu líder morto. E com isso, o exército de Wei começa a ser empurrado para trás. No entanto, Kyugen, o comandante adjunto, ordena que enviem as carruagens. De cima, Shin observa uma grande poeira se levantando de longe e conclui que isso não é nada bom. O exército inimigo começa a fugir, enquanto os de Shin comemoram. Shin desce e os manda correrem, mas, sem entender nada, eles continuam parados, observando. Eles não conseguem acreditar no que estão vendo. Carruagens com lâminas giratórias nas rodas, matando vários de seus companheiros. As carruagens chegam muito próximas deles, mas Shin consegue salvá-los. Shin manda-os se levantarem. Takukei diz que são as carruagens armadas mais poderosas que eles têm e acrescenta que ainda tem mais ondas se aproximando. O comandante supremo Ryouko é informado que as carruagens de Wei estão dizimando seus soldados e, então, ordena que todas as cavalarias assumam suas posições. Enquanto isso, no campo de batalha, Kyokai tem um plano.
ela pede para que eles façam uma barricada com corpos, empilhando-os como um escudo. Por outro lado, Heki e Bakukoshin, com suas cavalarias, aguardam impacientemente a ordem para atacar. A segunda onda começa a se aproximar. Eles então se escondem enquanto Shin pega uma bandeira para servir como isca. O plano deles dá certo, e uma por uma, as carruagens são destruídas. Vendo que destruíram todas, eles comemoram, mas Shin os adverte, dizendo que a luta só está começando. Kyugen fica sabendo o que aconteceu com as carruagens e ordena que fortaleçam a guarnição e mande o resto dos homens colina abaixo. Por outro lado, Ryuko é informado de que a primeira infantaria foi destruída, a segunda foi quase extinta, a terceira está em apuros e a quarta infantaria foi destruída, mas com alguns sobreviventes. Os comandantes sugerem uma retirada. No entanto, Ryuko ordena que fiquem em posições. Contudo, Shin e seus companheiros continuam repelindo o ataque dos inimigos. No entanto, mais inimigos continuam descendo a colina. No Palácio Real, Eisei é informado de que as tropas estão à beira da destruição. Karryoten, ouvindo isso, fica preocupada, achando que Shin pode estar morto nesse momento. Anoitece, e as tropas de Wei começam a caçar sobreviventes. Shin e seus companheiros se escondem, mas estão sem saída. 3 soldados os encontram, mas Kyokai os mata instantaneamente. Shin o questiona, dizendo: por que não os ajudou desde o começo? Kyokai diz que não tem a obrigação de proteger ninguém. Logo em seguida, mais soldados aparecem. Shin parte para cima dos inimigos. Enquanto luta, ele manda eles fugirem. Os companheiros dele o obedecem e fogem. Ele continua matando os soldados inimigos, enquanto Kyokai fica com ele para ajudar. Ela ativa o modo hardcore. Mas que porra é essa? E mata os primeiros com um único ataque. Ai, cuzão! Kyokai, com sua agilidade e rapidez, mata muitos deles. No entanto, ela começa a ficar cansada, e Shin tem que dar apoio para ela, para que ela não seja morta. É nesse momento que Shin descobre que Kyokai é uma mulher. Mais soldados chegam, e eles começam a ficar cercados. Sem saída, eles pulam do penhasco. No entanto, conseguem sobreviver. Intrigado, Shin começa a fazer um monte de perguntas, mas ela diz que só vai responder uma. Shin então pergunta por que uma garota está em um campo de batalha. Kyokai responde que está vingando uma pessoa. Ela se abre e conta que está vingando a morte da irmã, e que a assassina está em Wei, mas ela não sabe como chegar lá. Kyokai conta que pertencia a um clã formado só de mulheres. Nesse momento, Shin se lembra do que o rei Eisei disse, de um clã de assassinos lendários com poderes extraordinários, e que esse clã é a tribo do sofrimento, e eventualmente um Shiyu. Ela conta que na infância treinava nas montanhas para virar assassina, e quando era necessário uma sucessora, cada tribo enviava suas candidatas para se tornarem a próxima Shiyu. Elas se enfrentavam até a última ficar de pé. Com isso, a única sobrevivente reivindicava o status de Shiyu. Porém, um dia, Kyokai encontra todas mortas, incluindo sua irmã, e descobre que a assassina se chama Yuren, e o objetivo dela é matar essa mulher. No dia seguinte, Shin consegue se encontrar com seus companheiros, e eles ficam surpresos ao descobrir que Kyokai é uma mulher. Por outro lado, o comandante adjunto Kyugen ordena que chamem o 3º batalhão e pede para que todas as forças se preparem para atacar, enquanto o exército de Wei avança sobre os que restaram no campo de batalha. Shin, com um grupo de 30 pessoas, avança em direção à colina onde o comandante Kyugen está. Se eles o matarem, o exército inimigo fica abalado. Com isso, conseguem lançar um contra-ataque. Por outro lado, o comandante supremo Ryuko é informado dos 30 homens subindo a colina em direção a Kyugen. Sabendo disso, ele ordena que todas as forças ataquem imediatamente. Todas as cavalarias avançam contra os inimigos, enquanto Bakukoshin vai em direção à colina para dar apoio a Shin e seus 30 homens, com Heki dando suporte a eles. Bakukoshin se encontra com os sobreviventes e anuncia que vão subir a colina para pegar a cabeça de Kyugen e diz para todos avançarem com todas as forças que tiverem. Algum tempo depois, eles avançam matando cada soldado inimigo em seu caminho. A cavalaria consegue penetrar, deixando os inimigos para trás. O comandante Bakukoshin pede para Shin subir com eles, já que pode ser útil lá em cima. Shin então pede para eles ficarem e solicita para Kyokai cuidar deles, acrescentando que os reencontrará lá em cima. Dado o recado, eles avançam em direção ao acampamento de Kyugen, enquanto Kyokai, junto com seu grupo, mata os soldados inimigos. Por outro lado, Shin e Bakukoshin, com alguns soldados, chegam ao quartel-general de Kyugen.
Nesse momento, um oficial alerta que a cavalaria inimiga está se aproximando rapidamente. O comandante chama Kurigen, o líder da arquearia, para cuidar deles. Os arqueiros então atiram suas flechas, conseguindo acertar Bakukoshin e levando alguns soldados. Bakukoshin ordena que continuem, dizendo que são apenas flechas. Outra onda de flechas atinge o comandante, deixando-o gravemente ferido. Apesar disso, ele continua firme e forte com seu objetivo de matar Kyugen. Shin avança a toda velocidade e consegue matar o líder arqueiro instantaneamente. Shin desce e continua lutando contra eles. O comandante Bakukoshin vai ao encontro de Kyugen, que por outro lado diz que se ele não o matar, seus companheiros vão ter morrido em vão, e enfia sua espada nele. Mas é um truque de Bakukoshin, que fala que ele chegou perto demais e enfia a adaga no pescoço dele, matando-o. Com a queda do seu comandante, os soldados inimigos fogem às pressas. Enquanto isso, Hek observa que a bandeira de Shin foi hasteada na colina. Shin se reencontra com seus amigos enquanto o soldado anuncia que vão descer com a cabeça do comandante inimigo. No entanto, antes de descer, eles decidem dar uma olhada atrás da colina, apenas para encontrarem um gigantesco exército 2 vezes maior que o do Kyugen, esperando ordens do comandante supremo Gokei para atacar. No Palácio Real, Eisei recebe a notícia de um certo exército indo em direção às planícies de Dakan. Intrigado, ele pergunta quem está liderando, e Chang responde que é o homem que ficou longe da guerra. Eisei diz que é impossível. Ele mesmo, o general Aoki com 500 homens, indo em direção à colina. Tanto o exército de Shin, tanto o de Wei não conseguem acreditar no que estão vendo. Gokei também fica sabendo da chegada de Aoki, e não entende por que ele está subindo a colina com apenas 500 homens. Ele vai ao encontro de Shin e seus homens e diz que ele chamou sua atenção de longe. No entanto, ele está longe de se tornar o maior general da Terra, e Aoki acrescenta que ele acabou sendo uma decepção. Nesse momento, um soldado implora para ele liderá-los, mas Aoki recusa rapidamente, dizendo que não tem permissão para se juntar a eles, e se ele fizer isso seria repreendido, e que só subiu a colina para aproveitar a vista. Por outro lado, o comandante supremo Ryoko cavalga em direção ao exército de Gokei. Ele penetra facilmente na defesa do inimigo, cavalgando sem parar ao encontro do comandante inimigo. Gokei então envia as carruagens para detê-los. Voltando a Shin, ele pede ao general Aoki um cavalo emprestado. Ele agradece e parte para ajudar Ryoko. Shin entra na batalha, mas acaba ficando cercado pelas carruagens. Ele quase cai, no entanto, ele derrota os soldados que estavam na carruagem e assume o controle dela. Com mais soldados se aproximando, ele pensa num plano. Ele pega uma lança e crava na roda da carruagem, fazendo ela voar em direção aos soldados inimigos e, posteriormente, consegue voltar para seu cavalo. Ryoko olha para ele e dá um sorriso, com um olhar de que gostou do que viu. Gokei começa a rir de nervoso, enquanto Ryoko continua avançando avassaladoramente, destruindo suas linhas defensivas facilmente. Finalmente, eles chegam na última linha defensiva onde está Gokei. Ryoko imediatamente tira sua proteção facial e grita pelo seu nome. Gokei! Gokei ordena que seus homens não interfiram de jeito nenhum. Os 2 generais vão ao encontro ferozmente. No entanto, Ryoko consegue ferir Gokei mortalmente, fazendo-o cair do cavalo sem vida. Os soldados começam a comemorar. Por outro lado, o exército inimigo despenca no chão, sem acreditar que seu comandante foi morto, e o confronto entre os 2 exércitos foi evitado. Mais tarde, Ryoko e Aoki estão conversando. Ryoko convida ele para ir para Asui com ele e brindar a vitória, mas Aoki diz que tem assuntos importantes para resolver. Ryoko então diz que brindará por ele. Sakeja! Shin reencontra seus amigos e vê Kyo cai partindo. Ele a alcança e pede para ela comemorar com eles primeiro antes de ir, mas ela diz não. Kyo Kai acrescenta que tem que cumprir seu objetivo. Shin então se despede dela e ela faz o mesmo. No reino de Shin, todos estão comemorando, enquanto na sala do trono, Chang diz que Shin se tornou um comandante dos 1000 homens. Ele acrescenta que os militares o recomendaram. Eisei fica feliz por ele e anuncia que a verdadeira batalha ainda está por vir. Nesse momento, Shishi diz que investigaram a tentativa de assassinato e quem abriu a porta para os intrusos. Ele acusa que há um traidor entre eles, e Chang diz que o único homem capaz de fazer isso é o chanceler Ryofui. Logo em seguida, Ryofui entra com o Lorde Shoheikun e Mobu,
Ryofui o parabeniza pela vitória e Eisei diz que foi graças aos soldados. Ryofui então diz que ficou sabendo que houve um incidente no palácio e que tentaram assassinar Vossa Majestade. Todos ficam espantados, já que o assunto era confidencial. Eisei pergunta como ele soube. Ele confessa que está por trás da tentativa de assassinato. Nesse momento, todos ficam em silêncio. Eisei diz que ele está mentindo. Então, Ryofui se levanta e, de fato, diz que era uma brincadeira para quebrar o clima que estava na sala do trono. Ele acrescenta pedindo perdão a ele. Isso mostra que, mesmo eles indo até eles, não podem prendê-los. Isso mostra como são poderosos. Ryofui anuncia que vai garantir que seus assessores investiguem o incidente. Eisei diz que conta com ele. Enquanto isso, Shin está indo em direção ao castelo do general Aoki para ser treinado por ele. Espero que tenham gostado. Até a próxima.